Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês, professor Wagner, iniciando mais uma aula sobre função quadrática. E hoje nós vamos tratar sobre o gráfico de uma função e a influência dos coeficientes na representação desse gráfico, ok? A situação ela diz o seguinte: cada gráfico representa uma função quadrática, a f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Determine se o coeficiente a, b e c de cada uma dessas funções é positivo, negativo ou nulo. Então, pessoal, olhando para o gráfico de uma função, é possível você afirmar se os coeficientes a, b e c são positivos, negativos ou nulos, tá bom? Então, vamos ver como é que nós podemos fazer isso. Ó. Em relação aqui a esse primeiro gráfico, né? E em relação ao coeficiente a. Em relação ao coeficiente a, como a concavidade está voltada para baixo, certo? A abertura está voltada para baixo, isso significa que o coeficiente A ele é menor do que zero, ou seja, ele é negativo, certo? Então aqui, ó, o coeficiente A na letra A aqui, ele é negativo. Por quê? Porque a concavidade da parábola está voltada para baixo. Em relação a esse gráfico B aqui, olha, nós temos a concavidade voltada para cima. Portanto, aqui na letra B, o coeficiente A ele é positivo, certo? Então, ó, nessa situação o coeficiente A é negativo e nessa situação o coeficiente A ele é positivo. Agora vamos analisar o coeficiente B em cada um dos gráficos. Ó. Nesse primeiro gráfico, o que é que você tem que observar? Se o gráfico, a linha do gráfico está cortando o eixo Y no ramo crescente, no ramo decrescente, ou se está cortando no vértice. É isso que vai determinar se o valor de B vai ser positivo, negativo ou nulo. Em relação a esse primeiro gráfico, ó, nós observamos que a linha do gráfico está cortando o eixo Y no vértice, certo? Então, nessa situação, isso significa que o valor de B ele é igual a zero, certo? Então, nesse gráfico aqui, B ele é nulo. Por que ele é nulo? Porque está cortando o eixo Y exatamente no vértice. Tá bom? Então, quando isso acontecer, significa que o valor de B ele é igual a zero. Portanto, ele é nulo. Já nesse outro gráfico, vamos olhar aqui, determinar o coeficiente B. Ó. Nós temos aqui esse ramo, que ele está aqui, ó, ele vem decrescendo, né? Aí chega aqui no vértice, aí tem um outro ramo aqui que ele está crescendo. O que é que nós temos que observar? Que o ramo que está cortando o eixo Y é um ramo decrescente, ó, tá vendo? Ó? É o ramo decrescente. Portanto, nessa situação, o valor de B ele é negativo, certo? Se fosse o ramo crescente que estivesse cortado o eixo Y, aí o valor de B seria positivo. Mas como foi o ramo decrescente, ó, o ramo decrescente, então nessa situação o valor de B ele é negativo, certo? E agora vamos olhar aqui para o valor de C. Como é que eu vou saber se o valor de C é positivo, negativo ou nulo? Você vai olhar o local onde a linha do gráfico corta o eixo Y. Exatamente naquele local é o valor de C. Então aqui nesse primeiro gráfico, ó, nós temos aqui, ó, tá cortando o eixo Y nesse ponto aqui, ó. Então acima, ó, do zero para cima é positivo. Então o que é que nós podemos concluir, ó? Que o valor de C é positivo, ó. Certo? Então, porque o valor de C vai ser exatamente onde corta o eixo Y. Beleza? Então, o valor de C é aqui positivo. Nesse outro caso aqui, ó, tá cortando o eixo Y nesse local, tá certo? Então, o valor de C também é positivo. Então, tá aí, pessoal, ó. Em relação ao primeiro gráfico, A é negativo. Em relação ao segundo gráfico, A é positivo. Em relação ao coeficiente B, aqui ele vai ser nulo, aqui ele vai ser negativo, né? E em relação ao valor de C, positivo e positivo também. Então tá aí, pessoal, ó. Ok? É isso aí. Vamos lá para uma próxima situação. A situação ela diz o seguinte, ó: determine a lei das funções quadráticas G e H. Pessoal, se você ainda não assistiu os vídeos que tratam sobre como determinar a lei de formação de uma função quadrática com base na análise do gráfico
e também na influência dos coeficientes no gráfico, assista esses vídeos que está lá na plataforma, ok, pessoal? Então façam isso, caso você não tenha assistido ainda. Então vamos lá. Quero determinar a lei das funções g e h. Nós temos aqui a função g e nós temos aqui a função h. Pessoal, ó, essa questão da influência do gráfico, dos coeficientes no gráfico, é muito importante você conhecer as características de cada uma delas. Por exemplo, ó, olhando aqui para essa função, porque se eu vou determinar a lei da função, eu preciso saber qual é o valor de A, qual é o valor de B e qual é o valor de C, certo? Então, olhando aqui para esse primeiro gráfico aqui da função g, não dá para eu saber qual é o valor de A, mas dá para eu saber que ele vai ser positivo. Por que que eu sei que ele vai ser positivo? Ó? Porque a concavidade é voltada para cima, tá bom? Dá para eu saber o valor de B aqui nessa função g? Nesse caso, dá. Por que que dá para saber? Ó? Porque está cortando o eixo y no vértice. Então, nesse caso, o valor de B ele é igual a zero, certo? E também dá para saber o valor de C. O valor de C é o único que sempre dá para determinar qual é o valor de C. Porque vai ser o local onde corta o eixo Y. Então, onde é que está cortando o eixo Y? No 2. Então, o valor de C vai ser 2. Então, eu já tenho essas informações aqui ó, em relação ao gráfico da letra G. Ó. O A vai ser positivo, o B vai ser 0 e o C vai ser 2. Então, para eu escrever a lei da função aí, da função G, basta eu agora descobrir o valor de A, certo? Então, é isso aí, pessoal. Ó, vamos lá. Então, ó, eu preciso saber qual é o valor de A, qual é o valor de B, qual é o valor de C, para eu escrever a lei da função G, né? Que é representada aqui por esse gráfico aqui, ó, certo? Então, vamos lá. Aí eu pego essas informações que eu colhi quando eu estava analisando o gráfico. Ó. Dava para eu saber que o A era positivo, ou seja, ele vai ser um número maior do que 0, né? Olhando para o gráfico, deu para eu saber que B era igual a 0, porque estava cortando o eixo Y exatamente no vértice. E o valor de C é 2, pois era exatamente o local onde estava cortando o eixo Y. Ok? Então, eu já tenho essas informações. Então, na realidade, só está faltando eu determinar qual é o valor do coeficiente A. O que é que eu vou fazer, então? Ó? Vou pegar essa função aqui, que ela está escrita na forma genérica, e vou reescrever ela, certo? Vou mudar aqui os membros de posição para facilitar o meu cálculo. O que é que eu faço agora, depois que eu reescrevo essa função? Venho aqui no gráfico e escolho um desses pontos, ó. Ou eu escolho esse ponto, ou eu escolho esse, tá bom? Qualquer um deles, eu vou chegar no mesmo resultado. Então, se eu vou chegar no mesmo resultado com qualquer um desses pontos, o que é que eu vou fazer? Eu vou escolher aquele que me dê menos trabalho. E aí, o que me dá menos trabalho é aquele que a gente trabalha apenas com números positivos. Então, ó, vou escolher esse ponto aqui, ó, que vai ser formado pelo par ordenado, ó, 1 e 4, tá certo? Então, eu tenho que saber também trabalhar com o plano cartesiano, sabe? Identificar os pontos que formam os pares ordenados que vão determinar uma coordenada cartesiana. Então, como eu estou escolhendo esse ponto, quem são as coordenadas desse ponto? Ó? O 1 do x e o 4 do y, tá ok? Então, olha, eu pego, escolhi aquele ponto ó, que tem par ordenado ó, 1 e 4, 1 do x e 4 do y. E o que é que eu vou fazer agora? Onde tiver x lá na função, eu vou substituir por 1. E onde tiver y, que é o meu g de x, eu vou substituir por 4. Vamos ver como é que fica. Ó. O x eu vou substituir por 1 e o g de x eu vou substituir por 4. Ó. Então, eu vou trocar esse x por 1. Estava x ao quadrado, ficou 1 ao quadrado. Troquei esse x por 1 também. E os valores que eu conheci. Ó. Eu conheço, o a eu não sei quem é, então por isso que ficou a aqui, né? O B eu já sabia que era 0, então eu troco esse B por 0. E o C eu sei que era 2, ó, já tinha determinado que era 2, então eu troco esse C por 2. Então, ó, ficou uma equaçãozinha de primeiro grau com incógnita A. Então, agora eu vou determinar esse valor de A aqui, ó, beleza? Então, aqui, ó, quando que é 1 elevado ao quadrado? É 1.
certo? E 1 vezes A, ó, vai dar 1A. 0 vezes 1 vai dar 0, e eu repito aqui o 2. Como eu quero determinar só o valor de A, olha, esses termos independentes eu vou transferir para depois da igualdade. Então aqui eu já tenho 4, que é um termo independente, já está aqui depois da igualdade, eu só repito ele, né? O 0 não vai influenciar na minha resposta, então não posso esquecer esse 0. E aqui eu tinha mais 2 antes da igualdade, ele passou para depois, ó. Se era mais 2, ele passou a menos 2. Então A vai ser igual, ó, 4 menos 2 dá 2. Portanto, o valor de A, ó, é quem? Ó, 2. E agora nós descobrimos os valores, ó. O A, nós acabamos de ver que vai ser 2, né? O B era 0 e o C era 0. Agora é só substituir aqui, ó, genericamente, na fórmula genérica, ó. O A eu troquei por 2, então ficou 2x ao quadrado. O B era 0, quando é 0 não precisa aparecer. E o C, ó, o C é 2, né? Então eu troco esse C por 2. Portanto, a lei de formação da função g vai ser o quê? 2x ao quadrado mais 2. Então, determinamos a lei da função que determinou esse gráfico aqui, ok? Agora, precisamos determinar a lei da função h, né? Olha, que é esse gráfico. Então, vamos lá, ó. Algumas características aqui desse gráfico, né? Olha, primeiro, observa aqui o seguinte, que a concavidade dele está voltada para baixo. Então, se está voltada para baixo, o valor de A ele vai ser negativo. Beleza? Eu já sei que o valor de A vai ser negativo. Olhando aqui os coeficientes, coeficiente B, ó. Aqui eu tenho esse ramo. Observe o seguinte, ó, que ele está aqui, olha, ele está crescendo, ó, tá vendo, ó? E aí chegou aqui no vértice, aí tem um outro ramo aqui, ó, que está decrescente, tá bom? Então, olha, qual é o ramo que está cortando o eixo Y? O ramo crescente. Portanto, o valor de B ele vai ser positivo, né? Nessa situação não dá para eu saber o valor de B, mas eu sei que ele vai ser positivo. E o valor de C é o único que vai dar para determinar aqui nessa situação, que é exatamente o local onde corta o eixo Y. Então, portanto, ó, vai ser quem? Ó? Menos 3. O valor de C, ó, menos 3. Beleza? Vamos determinar os valores de A e de B agora. Então, se eu quero escrever a lei da função h, eu preciso determinar qual é o valor de A, qual é o valor de B e qual é o valor de C. Pela análise do gráfico, deu para a gente perceber o seguinte, ó. Não dá para saber exatamente qual é o valor de A, mas dá para saber que ele vai ser negativo, porque a concavidade é voltada para baixo. O valor de B vai ser positivo, porque é o ramo crescente que está cortando o eixo Y. E o valor de C é igual a menos 3. É o único que dá de determinar, pois é exatamente o local onde corta o eixo Y. Como está cortando o eixo Y no menos 3, o valor de C é menos 3. Então, portanto, eu preciso determinar qual é o valor de A e qual é o valor de B. O que é que nós vamos fazer? Ó? Pegar aquela função e reescrevê-la aqui genericamente novamente, só que mudando aqui os membros de posição para facilitar. Professor, e se eu não quiser mudar os membros de posição? Tem problema não, você vai chegar na mesma solução, só que ele dá mais um pouquinho de trabalho. Então, o que é que nós vamos fazer? Ó? Já reescrevi aqui a função, tá? E agora eu vou substituir quem eu conheço. Ó. O A, dava para me saber qual é o valor de A? Ó, o valor de A não dá para saber, né? Só dá para saber que ele vai ser positivo. Ó. Então, o Azinho aqui permanece. Ah, tem um outro detalhe, pessoal. Eu também preciso de mais informações para eu poder determinar qual é o valor de A e qual é o valor de B nessa situação. Que informações são essas? Pontos que estão lá no gráfico. Então, veja aqui, ó. No gráfico tem alguns pontos, e aí eu preciso das informações que estão aqui nesses pontos, ó, para poder chegar numa solução. Então, eu vou ter que escolher aqui um ponto, ó, para me ajudar a determinar o valor de A e de B, tá ok? Então, eu vou pegar esse ponto aqui, ó, esse pontinho aqui, ó, tá? Quem é o par ordenado que forma esse ponto, ó? 1 do x, 0 do y. Então, nós temos aqui o par ordenado, ó, 1 e 0. Então, eu vou trabalhar com esse ponto aí, ó, tá ok, ó? Vou pegar aquele ponto lá, que tem o par ordenado, ó, 1 do x e 0 do y, que é o meu h de x.
E aí vou substituindo, ó. Como vimos lá, o A eu não conheço, deixa aqui o A. O X no ponto é quem? É 1. Então, onde tiver X eu vou substituir por 1. Então, se eu tinha X ao quadrado, ficou 1 ao quadrado. O B também não dá para mim saber, né? Então, eu deixo aqui o B, né? Eu conservo aqui o B. O X nós já vimos que é 1 no ponto que nós escolhemos. E o C, nós vimos aqui que é menos 3. Então, troca aqui o C por menos 3. E o H de X é o nosso Y. Ó. O Y é quem? Ó, 0. Tá bom? No ponto que eu escolhi, o Y é 0, que é o nosso H de X. Então, substituímos aqui o H de X por 0. E agora, promover as operações aqui, olha. 1 elevado ao quadrado é 1. E 1 vezes A vai dar 1A. B vezes 1 dá 1B, certo? E aqui eu tinha, ó, mais com menos fica menos. Esse menos 3, ele vai passar mais 3. Aí, ó, ficou uma equação do primeiro grau, só que ficou com duas incógnitas, tá vendo? Ó? Incógnita A e incógnita B. Quando fica aqui dessa maneira, não dá para eu determinar um único valor para A ou um único valor para B. Então, do jeito que está aqui, ela aceita infinitas respostas. Então, o que é que eu vou fazer? Olha, eu vou ter que buscar um outro caminho. Não buscar exatamente um outro caminho, mas buscar mais um auxílio para eu poder chegar nessa resposta. E qual auxílio seria esse? Fazer o mesmo processo, só que agora escolhendo um outro ponto. Ó, que eu peguei aqui um ponto, agora eu vou escolher um outro ponto. Ó. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento. Ó. Vou pegar aqui a equação, a função do segundo grau, na sua forma genérica. Vou reescrever ela aqui, tá certo? E lá no gráfico, eu vou, olha, nesse gráfico aqui, eu vou escolher um outro ponto, tá? E aí, eu poderia escolher esse ponto aqui, poderia escolher esse, tá? Mas eu vou escolher esse aqui, ó, ok? Ó, esse ponto aqui, que é formado pelo par ordenado, ó, 3 do x e 0 do y, tá bom? Você procura sempre pegar pontos que vão lhe ajudar na resolução, que não lhe cause muito trabalho na hora de realizar os cálculos, tá bom? Então, vamos lá. Eu peguei aquele ponto que tem o par ordenado 3 e 0, ó, 3 do x e 0 do y, que o y é o nosso h de x, e agora eu vou substituir quem eu conheço, ó. O a não dava para eu saber, né? Então, eu vou repetir aqui o a. Nesse ponto, ó, o x ele vale 3, então onde tiver x aqui eu vou trocar por 3, ó. Esse x aqui eu troquei por 3 e esse x aqui eu também troquei por 3. Ó. Então, aqui estava x ao quadrado, fiquei com 3 ao quadrado. O b também não dá para eu saber, né? Então, eu conservo aqui o b. E esse x aqui eu troquei por 3. Mais o valor de c, ó. Qual é o valor de c? Ó, menos 3. Então, substituir esse c aqui pelo seu valor numérico, que é menos 3. E o h de x, que é o nosso y, é quem? Ó, 0. No ponto que eu escolhi, o h de x é 0. Agora, promover os cálculos, ó. 3 elevado ao quadrado dá 9. 3 vezes 3 dá 9, não é isso? Então, 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes A vai dar 9A. B vezes 3 dá igual a 3B. E aqui, ó, mais com menos é menos, né? Então, eu tinha aqui menos 3, ele passa mais 3 para cá. Novamente, eu fiquei com uma equação, ó, tá vendo? Uma equação do primeiro grau, só que com duas incógnitas, A e B, certo? Então, ficou na mesma situação da primeira, ó. Continuei com duas incógnitas. Então, o que que eu vou fazer agora? Vou trabalhar com essas duas equações, ó. Vou trabalhar com a primeira equação e vou trabalhar com a segunda equação que eu encontrei. Para isso, ó, eu monto um sistema de equação, ó. Peguei aqui a primeira equação, ó. 1A mais 1B que é igual a 3, ó. 1A mais 1B é igual a 3. E peguei a segunda equação também, ó. 3A mais 3B que é igual a 3, certo? Ó, perdão. 9A mais 3B que é igual a 3, tá? Então, aqui, tá aqui, ó. 9A mais 3B que é igual a 3. Aí eu poderia resolver pelo método da substituição, pelo método da comparação ou pelo método da adição. Eu gosto de trabalhar com o método da adição. Só que do jeito que ele está aqui, ó, se eu for adicionar, eu vou continuar ainda com as duas incógnitas. Ó. Se eu somar aqui, ó, 1A mais 9A vai dar 10A e 1B mais 3B, 4B. Então, eu vou permanecer com as duas incógnitas. Então, o que é que eu faço? Eu vou fazer uma preparação para eu resolver pelo método da adição. Como assim, professor? Olha, o meu objetivo é eliminar uma das duas incógnitas, ou eliminar o A ou eliminar o B. Então, aqui, olha, o que é que está mais simples para mim?
eliminar aqui o B, mas poderia eliminar o A sem problema algum. Então, o que é que eu faço para eu eliminar? Olha, eu olho aqui para esse valor, eu tenho aqui mais 3B. Para me anular, eliminar esse B, eu vou precisar transformar esse 1B aqui em menos 3B. Porque aí eu vou ficar menos 3B com mais 3B, os valores vão se anular, tá ok? Então é isso, ó. Qual é o número que eu tenho que multiplicar por 1B para deixar ele menos 3B? Menos 3. Aí eu vou multiplicar esse menos 3, ó, em toda a equação, ó. Multiplicando, ó, menos 3 vezes A vai dar, ó, menos 3A. Menos 3 vezes 1B, menos 3B. E menos 3 vezes 3 dá menos 9. E aí eu repito aqui essa segunda equação, ó. Peguei ela aqui, olha, é só repetir. Agora sim eu posso aplicar o método da adição, ó. Porque vai dar para eu eliminar uma das duas incógnitas. Então, adicionando aqui, ó, termo semelhante com termo semelhante. Menos 3A com mais 3A, perdão, menos 3A com mais 9A vai ficar mais 6A, né? 9A menos 3A fica 6A, tá bom, hein? E aqui, ó, menos 3B com mais 3B, ó, algarismos iguais com sinais opostos, o resultado vai dar o quê, ó? 0. Então, menos 3B com mais 3B, 0. Eles se anulam. E aqui, olha, menos 9 com mais 3, né, vai ficar o quê, ó? Menos 6. Beleza? Então, tá aqui, ó. Eliminei uma das equações. Antes eu tinha duas equações com duas incógnitas. Agora eu fiquei só com uma equação, tá vendo, ó? Só com uma equação e com uma incógnita, que é a incógnita A. Tá bem? Agora é só determinar o valor de A calculando essa equação aqui de primeiro grau. Então, aqui, olha, como eu quero determinar só o valor de A, ó, fica só o valor de A, que vai ser igual a quem? Olha, já tenho aqui menos 6, conservo esse menos 6, e esse 6 que está aqui multiplicando, ele passa dividindo. Então, ficou aqui, ó, menos 6 dividido por 6 dá menos 1. Portanto, ó, o valor de A vai ser menos 1. Agora, ainda está faltando determinar o valor de B. Para você determinar o valor de B, pessoal, ó, você escolhe uma das equações aqui, ó. Você pode escolher a primeira, pode escolher a segunda, pode escolher essa que você modificou, que não vai ter problema, tá bom? Qualquer uma delas você vai chegar na mesma solução. Se eu posso escolher qualquer uma das três, naturalmente eu vou escolher a que me dê menos trabalho, que no caso é essa mais simples aqui, ó, 1A mais 1B que é igual a 3. Então eu vou pegar ela, certo? Ó, 1A mais 1B que é igual a 3 e substituir quem eu conheço, ó. Antes eu não conhecia nem A nem B, mas eu acabei de determinar o valor de A. O valor de A é quem? Ó, menos 1. Então, aqui nessa equação, eu troco o A por menos 1. Ó. Troquei esse A por menos 1 mais B, que é igual a 3. Ficou uma equação, ó. Antes tinha duas incógnitas, agora só tem uma, que é o B. Então, você determina o valor de B. Ó. Conservo aqui esse B, que ele é igual a quem? O 3, ó, já estava aqui o 3, né? Conservo ele. E aqui eu tinha menos 1, ele passa mais 1. Então, nós temos aqui, ó, 3 mais 1, 4. Portanto, o valor de B é igual a 4. Tá vendo, ó? Lembra que eu disse que o A tinha que ser negativo? Ó? Então, aqui, ó, o A é quem? Ó? Menos 1. Falei que o B era positivo, ó, pela análise lá do gráfico. Ó. O B é que está aqui, positivo, ó, é 4. E agora é só substituir lá na função. Tá bom? Aqui, olha. Disse que era para você escrever, só tem que substituir o A, o B, pelos seus respectivos coeficientes, ó. O A é menos 1, o 1 não tem a obrigação de aparecer, então vai ficar menos 1x ao quadrado. O B é 4, que foi o valor que nós acabamos de determinar. E o C é menos 3. Beleza? Então tá aí, ó. A lei da função h vai ser quem? h de x menos 1x ao quadrado mais 4x menos 3. Ok? H de x ao quadrado. H de x é igual a menos 1x ao quadrado mais 4x menos 3. É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.